Eu tenho experiência própria de você vender a mesma coisa de um jeito diferente, você expõe de um jeito diferente e aquele produto sai, tem muita saída. Então, vamos hoje nos debruçar mais na formatação do teu cardápio. Por quê? Porque ele vai ser a tua mola, ele vai ser a tua roda girando. Meu nome é Thiago Batella, eu sou o chefe Batella. Eu ajudo pessoas como você, como eu, assim como várias outras, a faturarem R$6.000 na sua própria cozinha. É isso mesmo, você monta o seu negócio na sua cozinha, na sua casa e começa a faturar. Começa a fazer a diferença, começa a mudar do seu estado, fazer um upgrade, fazer uma evolução na tua vida pessoal, familiar e empresarial. Estou falando isso porque eu vivo isso, eu fiz e eu tenho absoluta certeza que você também pode fazer. Se eu fiz, se eu faço, por que você não pode? Tudo começou neste início de pandemia que eu vi a minha vida virar do avesso. Eu sempre trabalhei com alimentação e de fevereiro, março para cá, o nosso faturamento literalmente foi a zero e eu tive que me reinventar. Eu sou dono de uma marca, uma das nossas empresas chama-se Buffet Parque Sul, e nós fazíamos eventos. E o que aconteceu com o advento da pandemia? Todos os eventos foram cancelados. E nós tivemos que nos reinventar, montar, estruturar a empresa para uma nova realidade de mercado, para uma nova situação de vida. E isso fez com que nós criássemos uma estratégia, e essa estratégia ela foi muito assertiva. E graças a Deus nós conseguimos dar a volta por cima. Hoje nós temos uma das empresas chegando a 20, 25 mil de faturamento, dependendo do mês, num momento como esse, do zero, tá? Gosto de dizer que nós recriamos a nossa forma de atuar no mercado. Hoje a gente já está tendo um retorno de pequenos eventos, mas o que nós passamos lá atrás foi um aprendizado muito interessante. E eu gostaria de passar isso para vocês, assim como eu tenho feito nesses vídeos que a gente tem feito. Nós estamos hoje no 4º vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a formatação, criação e desenvolvimento de um cardápio assertivo, né? Então no primeiro vídeo nós falamos sobre o porquê desse negócio, qual a estrutura que nós criamos. Então você vai criar um planejamento comercial para vender o diário, corrente, todos os dias, delivery. Você vai criar um canal de comunicação para fazer as suas encomendas, suas entregas de encomendas, que não é diário, ela é mais sazonal, ela não é todos os dias, mas os seus clientes vão te solicitando encomendas por final de semana, para mini eventos, para comemorações familiares, enfim. E você também, a gente criou uma estratégia também para pequenos eventos, né? Que seriam eventos que você, junto com a tua equipe e com a estrutura que você montou dentro da sua cozinha, você tem condição de fazer pequenos eventos até 20, 30 pessoas no máximo, tá? Por quê? Porque acima disso você tem que ter estrutura de mão de obra, você tem que ter mais de um garçom, 2, 3 garçons, você precisa ter uma saída de copa, que a gente chama uma saída de produção um pouco maior, mais rápida, e o objetivo é você não se queimar. O objetivo é você fazer um trabalho com excelência. Então nós criamos essa ideia esse mix comercial.
Depois nós falamos sobre a sua identidade. Aí a gente entrou até um pouco no cardápio. Falamos sobre a identidade da tua empresa. Qual é a gastronomia que você vai atuar? Que tipo de gastronomia? Falamos sobre o mercado, o que é que está sendo mais vendido, o que é que está sendo mais comercializado. Falamos muito sobre você trabalhar a gastronomia, o tipo de gastronomia, o tipo de comida baseado na tua região. Se você mora numa região comercial, se você mora numa região residencial, se você mora numa região vertical, horizontal, qual é o perfil de público que mora na tua região, é classe A, é classe B, então isso tudo te ajuda a definir o teu segmento, aonde você vai atuar. Você não vai fazer marmita a 10, 12 reais se você está numa região de grandes empresas, altamente comercial, ticket médio mais alto, você vai vender menos, você não vai potencializar o seu negócio. Então, nós falamos disso também, né? Falamos sobre a importância de você nichar, de você estar num mercado que consome aquilo que você está vendendo. Tá? Isso precisa ser importante na sua definição. Depois nós falamos um pouco sobre o cardápio, noções gerais. Hoje a gente vai entrar mais sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre também alguns canais de comunicação para trabalhar. Depois nós falamos já sobre a tua estrutura. Qual é a tua estrutura mínima? Um pouco das melhores práticas de uma cozinha funcional, né? A questão da touca, a questão da sua roupa, a questão da higiene, isso entram, até a gente falou até um pouco sobre alguns equipamentos que você tem que ter básicos e mínimos para você começar, de forma que você hoje, do jeito que você está, na tua cozinha, na tua estrutura, você já pode começar a trabalhar. Isso é importante. Definindo essas coisas, você assistindo esse treinamento, essa bateria de vídeos que nós estamos fazendo, você vai ter condição de fazer a diferença, de montar o teu negócio do 0 ao 1 e faturar. Quando eu digo faturar no mínimo 6 mil, é porque você pode faturar muito mais. Dependendo de como você trabalhar, da estrutura que você tiver e da forma com que você fizer esse passo a passo, ninguém te segura. Então hoje nós vamos falar um pouco mais, nós vamos entrar um pouco mais na questão do cardápio. Por quê? Muita gente me pediu. Eu estou fazendo aqui um apanhado do que a gente foi falando e eu percebi que muita gente teve dúvida na questão do cardápio, da formatação de um cardápio eficaz. Um cardápio hoje, para você ter noção, dentro dos marketplaces do iFood, vamos falar do iFood mais especificamente, que é o mais, enfim, difundido e acho que todos conhecem, ele é fundamental para uma venda recorrente. Então você errar no cardápio é você errar, é você não vender, é você errar no formato que você vai criar para chamar o teu público. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho experiência própria de você vender a mesma coisa de um jeito diferente, você expõe de um jeito diferente e aquele produto sai, tem muita saída. Então vamos hoje nos debruçar mais na formatação do teu cardápio. Por quê? Porque ele vai ser a tua mola, ele vai ser a tua roda girando. Então você precisa ter um cardápio inteligente, eficaz. Eu vejo muita gente dando dica, falando sobre o cardápio e tal, mas efetivamente eu vejo pouca gente esmiuçando isso, né? Acho que até num sentido de vender um curso e tal, então a pessoa às vezes solta ali uma dica e você fica, mas e aí? Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque eu vivi essa dificuldade de formatar um bom cardápio e eu quero passar isso para você. Por quê? Porque hoje a gente saiu de uma situação de vender X para 10X. Como é que se chega no 10X? Eu vou começar também a mostrar para vocês o que a gente está fazendo na nossa estrutura, né?
Meu objetivo aqui não é vender, não é me vender, não é vender a minha loja, não é mostrar para você entrar lá e comprar. Eu não quero isso. Eu quero que muitas pessoas, assim como eu, saiam dessa situação, comecem a faturar e mudem a sua vida. É um senso de propósito que eu tenho. Não tem como, não tem como eu viver o que eu vivi e não passar isso para as pessoas, porque eu vejo tanta gente hoje mandando mensagem, ou no meu ciclo de amizade, de profissional e pessoal, eu vejo assim, eu falo, meu Deus, como as pessoas têm o potencial, têm a estrutura e muitas vezes não cai a ficha. Então eu quero que você viva o melhor. Eu quero que você saia da sua situação de desemprego, de falta de oportunidade, de medo, de insegurança, para uma situação sólida, para um caminho real, verdadeiro, que é o que eu vivi. Então eu quero passar isso para vocês. Então eu não estou aqui senão para ajudar as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade, que muitas vezes não tem uma ferramenta ou não tem uma ajuda efetiva. As pessoas às vezes fazem um vídeo ou outro para chamar, aí no final falam uma outra coisa importante e depois vendem alguma coisa, depois para você ter acesso a isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se cadastrar e, enfim. Eu quero efetivamente trazer um conteúdo que para mim foi de qualidade e que fez a diferença e que isso faça para você. Bom, entrando no assunto de cardápio, né? Você precisa escolher muito bem o que você vai vender. Se você vai vender açaí, açaí hoje está no topo do iFood, é o que mais vende. Você vai ter muita concorrência. Mas se você escolher trabalhar com açaí, qual é o problema? Ah, tem muita concorrência, e daí? Faça a diferença, faça bem feito, crie seus diferenciais. Você vai trabalhar com um açaí mais popular ou um açaí mais artesanal? É a tua região que vai dizer, não é o que você quer. Entenda isso. É a tua região, é o perfil de público baseado na tua circunvizinhança, onde você está, que vai te dizer. Inclusive se é o açaí, eu estou dizendo açaí, mas não sei se é. Então vamos lá, você vai trabalhar com pratos executivos para almoço. Tua região permite isso, você está num lugar extremamente comercial. As pessoas saem das suas casas, vão para o seu trabalho, passam o dia lá e depois voltam. Elas vão ter que almoçar. Muita gente não tem a disciplina de fazer a sua comida, de comer no seu trabalho, às vezes não tem nem essa oportunidade em função do espaço físico não permitir. Então ela vai comer em algum lugar, ela vai pedir, ela vai utilizar os teus serviços. E aí? O que é que você vai fazer? Né? Então, definindo isso, aí você precisa agora trabalhar o teu cardápio. Então, eu quero, vamos supor que você trabalhou com comida, definiu o teu nicho baseado numa inteligência que você desenvolveu na tua região ali, captou informações, você percebeu que teu ticket médio na tua região está em torno de 45 a 60 reais, ticket médio do prato. Como é que você viu isso? Olhando os restaurantes da tua região, fazendo algumas visitas e vendo os cardápios, restaurantes físicos, qual é o problema? Depois você entrou na internet, fez uma pesquisa, delivery na minha região, depois você entrou no iFood na tua região e começou a pesquisar os restaurantes perto de você. Isso olha só, isso é de graça. Então, você tem como ter essa informação. Visto isso, você definiu, você vai trabalhar com comida brasileira, que ela é extremamente ampla e até estratégica, porque a comida brasileira, se não me engano, não me falha a memória, ela é a quinta mais solicitada e mais vendida no Brasil. Como é que você vai agora montar o teu cardápio? Eu estou usando como exemplo, tá? Depois é só você reestruturar. Então vamos lá. Brasileiro come o quê? Come arroz, come feijão, come uma proteína,
um tipo de legume ou verdura e salada. Quando a pessoa vai pedir, geralmente, se não for marmita, se for um prato, ela por natureza, a salada e o legume, eles são dispensáveis. A pessoa está pagando, muitas vezes ela tem um senso de que ela está pagando, ela quer um alimento gostoso, que tem um senso de custo-benefício para ela muito bom, né? Então, você vai trabalhar comida brasileira, então você vai montar o teu cardápio com, vamos colocar, 4 pratos, tá? Esses 4 pratos, você vai trabalhar uma massa, porque o brasileiro gosta muito de massa, como exemplo, tá? Você vai trabalhar uma massa, e a massa ela tem 2 ou 3 variações. Vai lá, tá lá a sua massa. Você vai trabalhar um prato principal, vamos supor que você trabalha lá um parmegiana de filé e de frango. Lembrando que quando você vai trabalhar com filé e frango, a forma de você produzir é diferente, porque a proteína de frango ela demora mais, ela precisa ser um pouco mais fina. São esses detalhes que a gente vê mais para frente, tá? Então você vai trabalhar ali o parmegiana, você vai trabalhar um outro tipo de filé, um filé ao molho, enfim, madeira, por exemplo, com batata, com arroz, ou você pode até depois nos adicionais a gente fala, trabalhar com arroz diferenciado, um arroz piamontese, por exemplo, né? E você pode trabalhar mais uma proteína, ou de frango, que ela é mais barata, é mais acessível, ou uma carne, enfim, que não seja filé, que seja mais barata. Então você trabalhou um cardápio de massa, que atende... Ah, mas massa é italiana, tudo bem. E daí? A gente já falou também lá atrás que a comida brasileira ela é extremamente diversificada, né? Então você vai trabalhar uma massa com as suas variações, depois a gente fala. Você vai trabalhar uma proteína nobre, que é o filé à parmegiana. Aí você vai trabalhar também o filé de frango à parmegiana, que é uma proteína mais barata, né? Uma carne branca. Aí você pode trabalhar uma carne, enfim, uma maminha. Você pode trabalhar um outro tipo de carne mais barata para você ter essa diferenciação no seu cardápio, ou você pode ter alguma outra coisa com frango também, entendeu? Se você tiver mais domínio sobre isso. É um exemplo que eu estou dando, pessoal. É só um exemplo, tá? Então, enfim, então você trabalhou aí um cardápio simples, enxuto, com proteínas nobres e com pratos de maior possibilidade de fechamento, de pedidos, e que vai te atender. Bom, você trabalhou esses pratos. Aí você vai ter, depois dos pratos principais, isso é muito importante ter no teu cardápio, tá? Então, pessoal, massa. Você vai ter uma massa com molho ao sugo artesanal. Então, o que você está fazendo aí? Você está dizendo para as pessoas que você tem uma massa italiana, que o teu molho ele é feito por você, ele não é industrial, ele é artesanal. Isso já agrega, nem todos têm isso. Então, quando você fizer isso, você já vai estar fazendo um diferencial e gastando pouco. Então, você vai produzir o teu molho. Lá na frente eu vou dizer como, tá? Aí você pode ter um outro macarrão, espaguete. Você faz um outro espaguete à carbonara, por exemplo, ou então um espaguete à bolonhesa, carne moída. Aí eu já trouxe uma outra proteína, que pode ser aquela que eu falei, para o seu bolonhesa. Ou você pode fazer um molho branco, um molho bechamel, com um parisiense que coloca-se brócolis, coloca-se peito de peru, ervilha verdinha,
também já fica bacana pra caramba, um prato fácil de fazer, tá? Então aí você trabalhou com a massa, com o macarrão, com espaguete e trouxe 2 variações ou 3. Beleza, coloca lá. Aí você vai trabalhar as suas proteínas, seus pratos principais, né? E, e as proteínas mais baratas. Bom, isso é a primeira coisa no teu cardápio? Não, a gente está definindo a chave, o carro principal, o chassi do teu carro. Tá, beleza. Antes disso estar no teu cardápio, em cima, você vai ter os teus combos. Então, se você já sabe qual é a linha do seu cardápio, que são esses pratos, exemplo, tá? Só um exemplo. Então, acima você vai ter combo família, dependendo da região que você mora. Se você mora numa região residencial, que moram famílias de 2 a 3 pessoas, então você vai lá. Parmegiana, combo parmegiana família, que são os destaques, que são os combos, que são aquilo que vai chamar a atenção, das pessoas. Se você mora numa região comercial, você vai colocar lá pratos executivos, prato do dia, executivos, com valor interessante para você vender. Se você trabalha numa região diferente do que eu estou falando, você precisa adequar o teu cardápio para atendê-los, é isso que eu estou falando. Então, você definiu o chassi do carro, agora vamos ver se o seu carro vai ter ar-condicionado, se vai ter direção hidráulica, se vai ter teto solar, são os combos. Agora vamos definir se o carro vai ser um carro para 7 lugares ou um carro esporte para 2 pessoas, são os pratos executivos, são os pratos combos. Entendeu a lógica? Então, feito isso, aí você vai trabalhar os seus combos. Então, eu tenho isso, eu tenho alguns combos. Eu coloco lá combo família, prato para 3 a 4 pessoas, né? É uma sugestão, 3 a 4 pessoas, e eu faço com fartura. E eu coloco mais um refrigerante e mais uma sobremesa. Isso chama as pessoas para comprarem. Por quê? Porque eu estou numa região residencial, que moram famílias de 4, 5 pessoas, às vezes você tem filhos adolescentes, adolescente come. Então, quando você coloca um combo como esse, você alimenta toda a família, num preço mais em conta, e você atende todo mundo. Entendeu a lógica? Bom, então você vai colocar os seus destaques, os seus combos, depois você vai trabalhar os pratos principais, aí vem depois os seus pratos principais. São as massas, são as proteínas, são as proteínas mais nobres e as proteínas mais de cotidiano. É o frango, é uma carne, enfim. Aí você pensa na tua região e dentro daquilo que você sabe fazer. Se você faz uma carne de panela surreal, por que você não pode pensar num prato com uma carne de panela? Aí você cria um nome que vai chamar a atenção. Se eu colocar carne de panela, não estou pagando para comer uma comida da minha casa. Enfim, você cria um nome, que esse nome vai gerar um senso de, opa, gostei, essa comida, esse prato aqui tá interessante, né? Aí você vai fechar o teu cardápio dessa forma. Depois, você vai trabalhar alguns adicionais na formatação do seu cardápio. Então, vamos lá. Vamos falar da massa. Então, a massa você vai ter individual, para 2, para 3 e os combos. Então, seu prato individual lá de massa vai ter lá espaguete ao sugo com molho artesanal para uma pessoa. Você vai colocar lá 250 gramas de espaguete. Ok. Aí você pode colocar assim, com mais 100 gramas, acrescente 100 gramas no seu prato por 12, desculpa, acrescente 100 gramas de macarrão no seu prato por R$12,90 a mais. Então você está trazendo a possibilidade da pessoa fazer o seu pedido e alimentar mais uma pessoa, ou ela mesma, ela come muito, ela gosta da massa, enfim,
Então você tem a possibilidade de fazer os adicionais, né? Ou então você pode colocar: acrescente 100 gramas de filé parmegiana com molho artesanal e queijo gratinado por cima, por mais R$19,90, 150 gramas de bife, de um filé parmegiana. Uau! Então agora você está vendendo a sua massa e vendeu um adicional que vai aumentar o seu ticket médio, uma coisa que você já tem na sua cozinha. Então pensa nos seus adicionais, você precisa tê-los, ok? Os pratos, parmegiana de filé, também com molho artesanal, beleza, tal. Aí você vai colocar esses mesmos adicionais. Filé parmegiana pede o quê? Se você está começando, se você precisa ter agilidade na sua cozinha, geralmente o filé parmegiana ele vem ou com batata frita, arroz, ou com um purê de batata, né? Mas você pode colocar uma batata palha mais artesanal, ou então você compra a batata e serve ela no teu prato para agilizar a tua produção. Percebe que você tem soluções que muitas vezes elas vão te ajudar no teu caminho de formar um cardápio funcional, mas você vai ter um resultado tremendo. Por quê? Porque você vai ter mais produção, você vai conseguir ter mais saída, né? Você pode colocar o adicional à batata, né? Seu prato vai com batata palha, com arroz e tal. Eu vendo muito assim. E tem lá, adicional de batata frita, por mais tanto. A pessoa compra. Quando ela faz o seu pedido, automaticamente, quando ela pede um filé, ela precisa passar pelo seu menu, pelo seu cardápio, nesses adicionais. Coca-Cola, 310 ml, Guaraná, refrigerante, enfim. Você precisa ter esses adicionais muito bem colocados no caminho de compra do seu cliente. Ok? Então você coloca esses adicionais, tá? Não que você não vai ter lá embaixo uma categoria só com esses pratos, mas você vai ter no caminho de compra do teu cliente, quando ele pedir um prato, tem que aparecer lá os opcionais para ele. Precisa aparecer. Porque se não aparecer, você não vai conseguir aumentar o seu ticket médio com mais facilidade. Porque a pessoa ela vai ter que pedir, nossa, a Coca-Cola, não, o refri. Não. Quando ele pede o prato e aparece já o refri, aparece a batata, uma foto bacana, aquele refrigerante já suado, a batata frita suculenta, poxa, aquilo enche os olhos, ok? Então você vai fazer, você definiu esse caminho que o seu cardápio vai ter, você já está com 90% pronto. Você vai ter que trabalhar agora algumas sobremesas, importantíssimo ter sobremesa. Você não precisa ter o melhor petit gâteau da região. Você precisa ter algumas sobremesas que vão agregar aos teus pratos, que vão aumentar o teu ticket médio. Se você sabe fazer um creme, se você sabe que seja um mousse especial de chocolate com chocolate meio amargo, aprende a fazer, é fácil. Você pode agregar essas sobremesas. Bom, feito isso, o que é que você precisa agora? Foto. Não, eu vou pegar na internet. Não faça isso não. Não faça isso. Pega algumas fotos. Desculpa. Agora você vai precisar de foto. Então você vai pegar algumas fotos que você, enfim, vai pegar nenhuma foto de internet. Nenhuma. Primeiro que você está correndo o risco de, em algum momento, você ser questionado pela lei, por direitos autorais, né, pelo dono dessa foto. Segundo, que você tem que vender aquilo que efetivamente você vai entregar. Entregar aquele prato maravilhoso de frango à parmegiana. Na hora de entregar, a pessoa, mas não foi isso que eu comprei. Então, quando você for começar a tua produção, você pode até pegar uma vasilha bacana e tal, mas é o prato que você vai fazer. Aí você vai tirar a foto desse prato.
mostrando todo o prato, não é aquelas fotos de um ângulo só que aparece uma parte, não. Tira foto do prato todo, faz o prato bem bonito, como se você fosse apresentá-lo num jantar de gala e bate a foto do seu celular. Hoje os celulares todos têm recursos que a gente nem imagina. Aí você vai tirar a foto do seu celular com um ângulo legal, mostrando todo o prato, né, com um fundo legal. Não adianta você tirar uma foto linda do seu prato e no fundo tem sei lá, bicho, um creme de leite aberto, uma louça, uma pia suja. Não, tira num lugar legal. Isso é importante, isso faz parte do processo. Não tenha pressa. Tira a foto. Se for hambúrguer, meu Deus, você faz aquele hambúrguer maravilhoso, você precisa de uma foto legal, tá? Te fez a foto? Fez as fotos dos seus pratos com calma, beleza? Aí você está pronto agora para redigir o seu texto. Vamos lá. Você tira uma foto legal, coloca lá e você coloca filé à parmegiana, servido com arroz, batata palha, ponto final. Não, isso não vende. Tem que adjetivar. Tem que trazer uma experiência na forma, quando a pessoa estiver lendo, ela já vai ter uma experiência. Quando ela estiver lendo, ela já vai ter uma experiência. Suculento filé à parmegiana com molho artesanal, entre parênteses, sem conservantes. Aí você coloca servido com um delicioso arroz branco e batata palha extra fina. Você compra uma batata bacana, enfim. Ou então servido com batata frita. Aí você adjetiva aquilo para a pessoa ler e falar: meu Deus, que troço gostoso. Nossa, eu quero isso. Vê a foto com texto bacana, vai vender. Macarrão, não, você não vai escrever macarrão. Espaguete ao sugo com molho 100% artesanal, molho da casa 100% artesanal, enfim. Aí você coloca um adjetivo que só você tenha lá e trabalha esse. Agora você também não vai ficar viajando, delicioso, maravilhoso, melhor da cidade. Não, você não sabe se é o melhor da cidade, por gosto daquela pessoa. Você vai dizer o que o teu é, não que ele é melhor do que o outro. Fechado? Feito a foto, feito esse formato de um texto interessante, sem só adjetivo, sem dizer que é melhor que o outro, no final você pode colocar uma coisa interessante. Você pode colocar que a pessoa vai ter uma experiência inesquecível. Se você confia no que você faz, se é bom, você coloca uma palavra, uma frase curta de impacto. Satisfação garantida é arriscado, mas coloque. Se você sentir, ou então coloque experiência única, sem arrependimentos. Uau! Entendeu? Então analisa isso na hora de você fazer. No início você pode trabalhar cada prato você coloca uma frase de impacto no final, entendeu? Experiência inesquecível, satisfação garantida, enfim, vai nessa linha, sem dizer que é o melhor, sem dizer que é o melhor do que o outro, não. A tua experiência e a experiência do teu cliente que vai estar lá. Feito as fotos, feito o cardápio, a linha de atuação, feito as fotos e um texto inteligente, aí você vai trabalhar essas categorias. Os combos, os destaques, depois você tem os pratos principais para uma, para duas, para três pessoas, eles se repetem, né? Ou então você coloca os preços para uma pessoa, para duas pessoas, para três, né? Depende do formato e da onde você vai estar trabalhando, né? Depois disso você coloca os adicionais,
que são esses que eu falei, que eles vão fazer parte do processo de compra do prato, e depois eles vão estar lá também como se fosse uma outra categoria. E no final, sobremesas. Você precisa ter isso. Você vai vender mais, o ticket médio vai aumentar se você tiver esse formato de adicionais. Vamos para uma coisa muito importante no seu cardápio, que muito pouca gente fala sobre isso, mas que é fundamental. Eles chamam, acho que de upselling, né? Que é você colocar no teu cardápio um prato ou um item que contém um prato que torna esse prato muito mais caro. Quer um exemplo? Você vai ter um parmegiana, você pode colocar lá parmegiana gourmet. Ele é feito com a farinha panko, ele é feito com uma mussarela especial, ele é feito com um arroz não sei de que forma, e ele já vem com um purê de batata do chefe. Então você criou um prato único. Os outros pratos vão custar 40, R$ 39,90, esse vai custar R$ 79, R$ 69,90. É caro. Estou falando, seria um prato individual. É caro. Alguém vai pedir, em algum momento, esse prato. Mas ele está lá para fazer com que as pessoas vejam esse preço. E quando ela vê o parmegiana de filé, é um exemplo, tá, pessoal? Por 49, eu falo assim, opa, 49 eu até posso pagar. Mas 69, aí tá fora. Aí é um dia ou outro e tal. Mas 49, 39 eu posso pagar. Entende o que é o upselling, né? Eu acho que é esse o termo, não sou muito melhor do mundo em inglês. Então você coloca um prato, um item fora da casa, caro, mas que ele vai te trazer para o seu cliente a percepção de que os outros ele pode comprar. Importante você ter isso no teu cardápio. Se a gente está falando da massa, espaguete, tal. Espaguete com massa caseira, massa fresca, especial, papapá, assim. Se a tua massa está em R$ 39,90, o teu espaguete, papapá, vai para R$ 59,90. Tá caro. Não é que é caro. É um prato que não é acessível para qualquer pessoa comprar, não é uma marmita. Então ela, opa, 69, 59 tá caro, mas o de 29 aqui eu posso pagar. É uma estratégia comercial, mais do que efetivamente você ganhar um valor agregado naquele prato, no diferencial. Ok? Eu tô falando coisas, gente, isso aqui ninguém fala. Se fala, fala mais ou menos e solta aqui, depois solta lá e não fala mais. Bom, fechamos isso. Outras coisas que você pode ter no seu cardápio, que você não precisa ter no seu cardápio, nos marketplaces que você vai estruturar, mas você pode ter no teu cardápio para os seus clientes diretos. Uma frase embaixo assim, fazemos encomendas. Lembra que a gente estava falando dos nichos? Então no final você coloca, fazemos encomendas, peça logo suas encomendas dos nossos quitutes, né? Algo nesse sentido que vai remeter a pessoa, ela vai ver e vai falar assim, nossa, então além do delivery, eles fazem encomendas. Conheça nossos quitutes maravilhosos no link tal. Aí você cria uma página, um link, você cria um menu específico para isso, que depois nós vamos falar do cardápio para as suas encomendas. Aí você pode dizer, fazemos também encomendas e pequenos eventos. E eventos, consulte nosso comercial. Pum, um telefone, ou então uns quitutes e tal, uma outra página de quitutes, ou então, enfim, a forma como vai fazer isso são variadas, mas é importante você deixar essa dica no seu cardápio para os seus clientes direto. Daqueles clientes que na parte de comunicação, de vendas que nós vamos falar, você vai fazer uma visita, vai entregar um material impresso seu na região que você estiver.
nas casas, nos seus vizinhos, vai fazer uma panfletagem, vai mandar um post. Então, você precisa ter alinhado que o teu cardápio está aqui, mas você também vai entregar e faz encomenda. Você está divulgando já duas coisas em uma. Entendeu? É importante isso, tá? Feito isso, então nós temos agora um cardápio praticamente já muito bem alinhado. Mas eu vou trabalhar com hambúrguer. É a mesma linha de atuação. Você vai ter 3 ou 4 tipos de hambúrgueres diferentes. Você vai ter um hambúrguer lá de filé, você vai ter um hambúrguer de um blend de carne, você vai ter lá um hambúrguer de frango e, enfim, um hambúrguer gourmet, que é aquele mais carão. Acabou. Depois os adicionais, adicione uma batata, depois você vai ter os combos, batata mais refri mais tal. Aí os adicionais, a mesma coisa. Você vai fazer o açaí, a mesma coisa. Não muda. Vai trabalhar com sushi, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma estratégia de um cardápio funcional. Ok? Bom, feito isso, você está praticamente preparado para ir à rua, para sair ao mercado com o teu cardápio pronto, com a sua estratégia de comercial para aquela região. E depois, no outro vídeo, nós vamos já falar do comercial. Bom, e aí? Estou com isso pronto. Agora eu vou para a rua, como é que eu faço? Vou imprimir? Eu vou mandar pelo Zap? Vou fazer um panfleto de sei lá quantos reais? Como que eu vou chegar até? Como é que as pessoas vão me conhecer? Então nós vamos falar isso no próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer situação que você não consiga, que você esteja em dúvida, eu estou à tua disposição. Manda para nós um direct, manda um e-mail nos canais ou no canal de comunicação que você recebeu, que você viu esse vídeo. Manda um retorno que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Eu vou ficar muito feliz se você conseguir, e você vai conseguir os teus resultados na tua cozinha, montando o seu negócio, faturando na sua casa, faturando, quando eu digo 6 mil de faturamento, isso é porque eu estou sendo modesto. Você pode faturar muito mais, dependendo do teu foco, da tua dedicação e da sua forma de trabalhar. Se você fizer tudo isso que eu estou falando, você vai ter a possibilidade mínima de errar. Sabe por quê? Porque você está começando certo. Você está começando com estratégia. Você vai trabalhar numa região com público, com o tipo de serviço que aquele público consome. Entendeu? Eu amo hambúrguer, bicho, mas você está numa região que as pessoas não consomem hambúrguer, numa área, num horário que não tem nada a ver. Então esquece. Então você vai para um outro lugar, mas você precisa estar alinhado. E se você estiver alinhado com tudo que eu estou falando, você vai ver. Eu faço isso. Ao longo desses vídeos que nós vamos fazendo, eu vou falar um pouco mais do que a gente tem vivido, do que eu faço, dos nossos resultados. Tenho certeza que você vai chegar lá. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai evoluir já para as estratégias de comunicação, de marketing, para você começar a fazer as suas vendas. Um abraço e até o próximo vídeo.